Está no ar, Grito dos Atingidos com Frei Gilvander, o programa que acolhe, ecoa e amplia os clamores e as reivindicações justas, legítimas e necessárias de todo o povo atingido pelos crimes socioambientais causados pela mineradora Vale com a cumplicidade do Estado. Hoje é dia 28 de novembro de 2020, eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra e também do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos em Minas Gerais, e hoje, para acolher, ampliar e ecoar o grito dos atingidos e atingidas, estou aqui para entrevistar Tatiane Menezes, atingida no município de Pompéu, em Minas Gerais, na beira do rio Paraupeba. A Tatiane representa a Comissão dos Assentamentos Queima Fogo e Chácara Chorion. Tatiane, bem-vinda, obrigado por nos atender. É um prazer estar participando da entrevista. Eu sou Tatiane Menezes, sou do assentamento Queima Fogo, sou da Comissão de Atingidos dos Assentamentos Queima Fogo e Chácara Chorion, município de Pompéu. A gente foi atingido pelo crime, tragédia da Vale. A gente precisa do rio no assentamento, porque a nossa produção, o que a gente tinha de água lá era o rio. A gente é uma comunidade muito desassistida pelo governo, a gente é uma comunidade que não tem água encanada, que não tem nada. A água que a gente tinha abundância para estar produzindo nos assentamentos era a água do rio Paraupeba. Sem contar que tudo que era produzido nos assentamentos era vendido na orla do rio Paraupeba, na região da Cachoeira do Choro, região 4 também. E depois do crime, a gente se organizou em comissões que o Ministério Público organizou, e desde então a gente está na luta pelos nossos direitos esses que a cada dia vêm sendo mais violentados, vêm sendo mais negados. Somos pessoas de 2 assentamentos, onde a Vale reconheceu quem ela quis dentro dos assentamentos, gerou muito conflito, pôs vizinho contra vizinho, e a gente está vivendo a tragédia a cada dia, desde o dia do rompimento da barragem, desde o dia que nossa região, que a lama de Brumadinho chegou na região de Pompéu, a gente vem sofrendo com todas as violações possíveis. Pessoas que moram na beira do rio Paraupeba estão morrendo de sede, vendo suas criações morrer de sede, porque não tem água para tratar das suas criações. E a Vale nega água potável para as pessoas, nega o emergencial. O emergencial mesmo, ela pagou para quem ela quis dentro das comunidades, porque o assentamento, eles são 49 famílias, mas nem todas as famílias estão dentro de 1 quilômetro do rio, como foi a questão territorial para o emergencial. Mas a Vale, ela pagou gente de fora de 1 quilômetro do rio para gerar conflitos dentro das comunidades e julgar vizinho contra vizinho. Ela foi muito estratégica, ela pagou os 4 cantos dos assentamentos, do jeito que ficou pessoas que estão a 1 quilômetro sem receber, e recebeu pessoas com 5 quilômetros de distância do rio. E isso, de lá para cá, veio gerando revolta, veio gerando conflitos dentro das comunidades. A Vale dentro dos territórios 24 horas por dia. Tem dia que na nossa comunidade são várias terceirizadas da Vale fazendo mapeamento, fazendo georreferenciamento. De nada, não dá satisfação do que está fazendo dentro da comunidade, entra sem nenhum aviso. E de lá para cá, a vida nossa tomou uma dimensão muito triste, porque a gente perdeu privacidade, a gente perdeu renda, a gente perdeu o serviço, e a gente é julgado ainda como se a gente estivesse querendo extorquir a Vale em cima das mortes das 272 pessoas lá em Brumadinho, que não é verdade. A gente não quer tirar a prioridade de Brumadinho hora nenhuma, a gente sabe a dor daquelas famílias, mesmo que não sentindo ser pessoas da nossa família, mas a gente sente porque é ser humano, e a gente acompanhou pela televisão em tempo real o sufoco daquela lama matando as pessoas, e a gente só quer o que é nosso de direito. Fomos pegos de surpresa por esse acordo de Vale e governo, acordo vergonhoso, sem participação dos atingidos, sem que a gente nem soubesse. A gente ficou sabendo quando ia acontecer a reunião, a gente não sabia que esse acordo estava sendo negociado a portas fechadas, tirando mais uma vez os direitos dos atingidos, e a gente se sente
esfaqueada pelo governo, a gente se sente traída pelo governo, a gente se sente traída pelas instituições de justiça. A gente tem as assessorias trabalhando 24 horas, de domingo a domingo, para nos assessorar, e nem elas têm as informações para passar para a gente direito sobre esse acordo. E as poucas informações que eles têm desse acordo, eles ainda não podem nos passar. Então fica uma pergunta: como a assessoria foi criada para trabalhar para os atingidos, as poucas informações que a assessoria tem, ela não pode compartilhar com a gente ainda. Então a gente fica mais uma vez revoltado com essa situação. Esse acordo, pelo pouco que a gente conseguiu entender, porque ele é tão obscuro que a gente não tem informação praticamente nenhuma. O pouco que a gente conseguiu entender, a gente entende que o governo quer construir grandes obras em BH, grandes obras, metrô, Rodoanel, mas para a gente aqui na região 4, Rodoanel em BH não vai nos ajudar em nada, porque a gente vai continuar aqui sem renda, sem água, sem saúde, cada dia com uma violência a mais, e Rodoanel para nós em BH não vai resolver nada a questão nossa aqui. A gente não é contra o acordo em si, a gente é contra como o acordo está sendo construído, sem a nossa participação. Eu acho que a primeira coisa que o governo tinha que pensar era no bem-estar dessas pessoas que estão sofrendo já há quase 2 anos. Depois pensar nessas grandes obras, se sobrasse dinheiro, que primeiro era para estar recuperando o nosso rio, recuperando o nosso meio ambiente, recuperando a nossa saúde, recuperando a nossa forma de obter renda, porque muitas famílias perderam até como se sustentar, vivem hoje de cesta básica da prefeitura, de cesta básica das questões sociais. A gente vivia antes disso não, a gente tinha trabalho todos os dias, a gente tinha como pôr o pão na mesa todos os dias, a gente não precisava de vale, a gente não precisava de prefeitura, a gente não precisava de ninguém para estar nos dando cesta básica, para estar nos ajudando a pôr comida na mesa. E a verdade é que depois desse rompimento, infelizmente, muitas famílias dependem hoje de cesta básica para sobreviver, porque não tem condições de pôr o comer na mesa para os filhos, ter uma vida digna. Então, que o governo pense nessas famílias, porque é lá de Brumadinho até a região de Três Marias. Pescadores, pessoas que dependiam, igual o meu caso. Eu vendia doce, eu vendia queijo, eu vendia frango na orla do rio. Tudo que era produzido no meu lote, no lote do PA Queima Fogo, era escoado com a maior facilidade com o turismo que tinha na orla do rio. Hoje em dia, a gente passa dificuldades porque a gente não tem mais essa renda. Tatiana, primeiro, olha, eu agradeço do fundo do meu coração as suas palavras, que me deixaram muito comovido. Eu tenho dito que a verdade está com os atingidos e com as atingidas. Infelizmente, injustamente, covardemente, as instituições de justiça estão encasteladas muito distante, estão lá nos gabinetes com ar-condicionado e simplesmente acham que podem representar os atingidos, mas por isso que eu criei esse programa, Grito dos Atingidos, com Frei Gilvander. Então, o mínimo que eu sinto que eu devo fazer é acolher para ampliar e ecoar esses clamores mais do que justos, necessários e legítimos. Primeira, Tatiana, eu quero aqui, em nome da Comissão Pastoral da Terra, enviar o nosso abraço solidário a todas as famílias dos 2 assentamentos, o assentamento Queima Fogo e o assentamento Chácara Chório, aí do município de Pompéu. Nós, da Comissão Pastoral da Terra, temos a missão de estar ao junto dos camponeses lutando pela terra, e o seu testemunho aqui é sinal claro de que é mentira dizer que foram atingidos apenas o povo de Brumadinho. Todas as famílias da bacia do Rio Paraupeba, inclusive gente até abaixo de Três Marias, também até na Bahia estão sendo atingidos. E você fala aí com muita serenidade, deixando a gente comovido, porque é a pura verdade. E pelo jeito que nós estamos percebendo aí, Tatiana, esse acordo na prática está encaminhando para ser um acordão, uma negociata e leiloar os direitos. Eu mesmo morando aqui em Belo Horizonte, falei, usar a dor e os direitos dos atingidos para construir rodoanel em torno de Belo Horizonte, para ampliar o metrô, é claro que são obras necessárias, mas os direitos principais é do povo que está sofrendo, como você descreveu
muito bem aí. E pelo jeito, por exemplo, o Ministério Público pediu que a Vale seja condenada em pagar 54 bilhões. A Vale está querendo reduzir para 30 bilhões, quer dizer, de saída ela vai ter um lucro de 24 bilhões. É justo ficar apenas uma pequena fatia para os atingidos, Tatiane? Não é justo, não. Porque quem está sofrendo dia a dia, quem está sofrendo todo tipo de violência, somos nós. Como o senhor mesmo disse, eles estão lá nas salas, no ar-condicionado, e a gente está aqui sofrendo. Muito pai de família, mãe de família, não sabe se tem comida na mesa para pôr para os seus filhos agora, na hora do almoço. Então, isso não é justo, não. Justo, primeiro, que cuidem dos atingidos. Cuidem das necessidades nossas que estamos aqui sofrendo, que a gente não pediu nada à Vale, a gente nunca imaginava que uma tragédia, um crime desse poderia acontecer e vinha mudar a nossa vida aqui na região de Pompéu, tão distante de Brumadinho, e a gente está aqui sofrendo tanto quanto o pessoal lá de Brumadinho. A gente está aqui, cada dia a gente pensa muito nesse acordo. Se a Vale acordou de dar água potável para as pessoas atingidas, pagou emergencial, ela não está cumprindo, e esse acordo feito a portas fechadas sem a gente nem saber o que está acontecendo lá dentro? É uma dor muito grande, sabe? A gente ficar no escuro, a gente não ter voz, querem levar a gente para assistir o acordo, assistir, mas sem ter direito à fala. Como é que a gente vai sair para assistir acordo, vendo a gente ser massacrado, ver a gente ser, mais uma vez, apunhalados pelas costas e não poder falar nada, ficar calado e assistir tudo só para legitimar o acordo deles lá? A gente não vai aceitar isso. A gente quer ter voz, a gente quer falar, a gente quer que o acordo seja um acordo justo. O governo tem sim os seus direitos, foi sim atingido, mas as famílias foram mais. Cada um aqui luta para sobreviver a cada dia após esse rompimento. A gente hoje põe comer na mesa para os filhos, amanhã já não sabe se a gente vai ter o comer para pôr na mesa para os nossos filhos. E a Vale, cada dia que passa, está mais presente nos territórios. A região 4, o assédio da Vale em cima dos atingidos é muito grande. O pessoal aqui de Pompéu, os assentamentos, tem pessoal da Vale 24 horas. Cachoeira do Choro, porque quando eu não falo só das minhas comunidades, eu falo da região 4. Cachoeira do Choro está lá, outra sofrendo. Os condomínios à beira do rio Paropeba são lugares que as pessoas compraram para lazer, e hoje virou uma tragédia, virou um sacrifício. Então, assim, que o governo olhe pela gente, que o governo primeiro pense na gente, depois pense em Rodoanel. Para Rodoanel a gente paga imposto, todos nós pagamos os nossos impostos, que usem o dinheiro dos impostos para fazer obras, e se sobrar dos atingidos, depois da reparação nossa, se sobrar tudo bem, mas primeiro a gente, desde Brumadinho até Três Marias, abaixo de Três Marias, primeiro a gente, o governo pense primeiro na gente, no nosso sofrimento dia a dia, depois pense em metrô, pense em Rodoanel. Em momento algum eu vejo o governo pensando na nossa saúde, na saúde das pessoas que foram realmente atingidas. Não vejo ele pensando em meio de locomoção para a gente. Tatiane, região 4 compreende apenas o município de Curvelo? Curvelo e Pompéu. Curvelo e Pompéu, ok. Sim, é uma região muito extensa, porque é toda na zona rural, então, assim, é 2 municípios só, mas é muito extenso. Tatiana, muito obrigado por essa entrevista. Suas palavras estão cheias de verdade, são reivindicações justas, legítimas. Que a luz e a força divina continuem nos fortalecendo para a gente não abrir mão de nenhum direito. E um abraço Amém. Forte a todas as famílias assentadas aí dos assentamentos queridos do município de Pompéu. Um abração. Outro. Fiquem com Deus. Cientista falou e o meu povo alertou, e a fauna e a flora morreram, 2 rios morreram, e a lama lançou ao dilúvio infernal. Cientista falou e o meu povo alertou, e a fauna e a flora morreram,